Um dos arrependimentos que eu tive foi justamente no meu começo de carreira não ter tido acesso a bons empreendedores e bons mentores que pudessem ter evitado que eu escorregasse em algumas cascas de banana. E foi justamente pensando nesse conceito que nós estamos lançando o nosso Zero ao Topo Experience, um evento de mentoria onde eu, junto com outros empreendedores super experientes, estaremos ajudando pequenos e médios empreendedores a cada vez mais escalarem seus negócios. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, mais ou menos 80% dos brasileiros pensam em empreender. Justamente esse nosso esforço aqui é para fortalecer essa parte importante do nosso país, que nós acreditamos que quanto mais empreendedores competentes nós tivermos no Brasil, mais emprego, mais renda, mais inovação nós teremos em nosso Brasil. Então todos estão convidados, espero que vocês aproveitem e nos vemos lá. Olá a todos e todas que acompanham o canal do InfoMoney. Hoje nós estamos aqui com o Christopher Smith, que é gestor de crédito da Capitânia Investimentos. Foi uma das gestoras que se destacaram na premiação Outliers InfoMoney. A premiação reconheceu os destaques do mercado em 16 categorias. Lembrando aqui que a Capitânia levou o primeiro lugar na categoria de F-Infra, com o fundo CPTI 11. Olá, Christopher, seja muito bem-vindo à nossa conversa. Obrigada pela participação. Oi, Jamile, tudo bem? Obrigado pelo convite, obrigado à InfoMoney também. A gente ficou muito feliz com a premiação, vários anos de trabalho aí sendo reconhecidos, é super legal. Bacana. Bom, eu vou começar essa conversa, Christopher, pedindo para você contar um pouco sobre a trajetória da gestora, né, e em quais verticais que vocês atuam, para quem ainda não conhece a Capitânia, por favor. Legal. A Capitânia é uma casa bem focada. Ela tem um core de crédito muito forte. Em crédito a gente atua de A a Z, desde o crédito mais high grade, mais simples, até estruturas mais sofisticadas que buscam retornos-alvo mais atrativos. Fora a vertente de crédito, a gente tem uma vertente de infraestrutura super importante e uma vertente de imobiliário também super relevante. Então a gente gosta de ter um core de atuação mais concentrado para poder atuar de forma mais específica e mais bem trabalhada. E vocês foram fundados quando? Desde sempre foi esse core? Não, acabou tendo algumas fases, mas a fundação da Capitânia se deu em 2002 e em 2002 a gente não tinha um mercado de crédito tão grande. Então a gestora começou como uma gestora que atuava mais em segmentos de multimercado, tinha uma componente de advisory importante, e tinha na época uma componente de sell-side de FDICs. Então, a gente sempre teve esse braço em estruturação de crédito, sempre esteve muito dentro desse mercado. E à medida que o mercado de crédito foi crescendo, ali em 2008, 2009, a gente viu uma oportunidade de pegar todo aquele conhecimento que a gente tinha adquirido no sell-side e falar, não, acho que eu consigo agora, nesse início de mercado, criar uma célula buy-side. A gente optou por segregar completamente, a gente não queria estar nas duas pernas, então a gente vendeu 100% do nosso lado sell-side e focou em gestão de crédito. E a partir desse momento, crédito foi o foco da casa e realmente antes disso não tinha muita oportunidade de ter um fundo de crédito. Você tinha de novas emissões ali, você devia ter assim, pouquíssimas públicas, todos tinham acesso, de coisas privadas, realmente você tinha que ter muito acesso, que era algo que a gente tinha, mas não tinha o capital para fazer o fundo. Então, à medida que esse mercado foi ganhando liquidez, foi ganhando tração, foi a hora que a gente optou por dar um 180 ali e ficar mais na escolha dos ativos, em vez de tentar ficar vendendo coisa no mercado. Entendi, então teve uma evolução aí ao longo desses mais de 20 anos de história, né? Um pouco de ajuste para lá e para cá. Sim, sempre com um pé e meio em crédito, vamos falar, mas sim, a gente já atuou em várias frentes. Entendi. Bom, depois que a gente falou um pouco aqui da história, né, que você trouxe essas informações para a gente, eu queria te perguntar sobre o futuro, né? Queria que você falasse sobre as ambições estratégicas da Capitânia, né, para os próximos anos. Por exemplo, vocês estão pensando em expandir de alguma forma, desenvolver novos produtos? Queria ouvir esse olhar aí para o futuro que vocês têm. Claro. Desenvolver novos produtos sempre.
Então, acho que a gente está sempre buscando estar na vanguarda de inovação no que tange ali os produtos de crédito e estruturas similares a crédito. Então, a ideia é, especialmente numa Selic tão alta, achar um produto que ali o melhor interesse do investidor, justamente com um suporte psicológico mais forte. Então, a gente entende que hoje o investidor não quer volatilidade, ele quer um retorno mais atrativo, tem que ser competitivo. E eu acho que os ativos isentos, eles trazem isso da melhor forma possível. Então, os ativos de infraestrutura, eles representam talvez o que tenha de melhor no crédito. Então, é muita estabilidade, pouca exposição a ciclos micro e macroeconômicos. Um segmento ou outro ele tem alguma correlação com o PIB, mas tem muita coisa que, quando bem desenhada, consegue ser bem defensiva, independente de governo. Então, por isso, se eu pudesse pegar 100% do capital da Capitânia e colocar em infraestrutura, provavelmente eu faria. Mas como gestor de crédito, a gente tem um universo limitado de ativos e aí a gente acaba tendo que fazer as melhores escolhas com o que tem no mercado, com o que a gente consegue originar. Mas realmente é um segmento que a gente gosta muito e quer colocar muita energia nos próximos anos. E de crescimento da gestora, eu acho que os últimos 22, 23 anos ensinaram para a gente que concentração e foco funciona melhor. Então, acho que a ideia é continuar fazendo o que a gente faz muito bem e não querer sofisticar para coisas que a gente não entende. Entendi. Hoje, quanto que vocês têm sobre gestão? Você pode falar esse número? É em torno de 18 bi. Entendi. E quando que vem os 20 bi? Vocês têm alguma previsão? A expectativa não sei se na virada desse ano, ou começo do ano que vem, mas a gente está buscando sempre crescer. Uma coisa que atrapalha talvez um pouco a gente é que a gente gosta de crescer com qualidade. Então, o que eu sempre passo aqui com a nossa equipe, que o desafio da gestão, seja gestão de crédito, gestão de equities, multimercado, é alinhar o ativo e o passivo. Então, qualquer um consegue comprar uma coisa barata, segurar e vender quando sobe em valor. O difícil é, quando a coisa está barata, ninguém quer comprar. Está todo mundo com medo. E hoje, não tem nada de barato em infraestrutura. E, infelizmente, é um bom momento para captar. E para conseguir tocar a gestão com sucesso e não comprometer os investidores que eu já tenho, a gente está optando por crescer bem devagar nesse momento. Eu prefiro cortar um pouco na carne aqui na gestão, toma um calor de alguns sócios que querem crescer um pouco mais rápido, mas a gente não vai comprometer o resultado por crescimento. Acho que esse é o ponto mais importante do momento que a gente está passando. Entendi. Você estava falando sobre o potencial, né, do mercado de infraestrutura, né? E eu queria puxar esse gancho para falar sobre a participação da Capitânia na premiação, né? Que a casa levou o primeiro lugar, justamente na categoria de FI Infra, com o fundo CPTI 11, né? Qual você diria que é o diferencial desse fundo? E por que ele se destacou no mercado, justamente levando esse primeiro lugar na categoria? Qual que é o que você destacaria como principal? Assim? Não, legal. O CPTI 11, ele, assim, a gente estava falando criação de novos produtos, vanguarda, né? Ele foi o primeiro fundo de infraestrutura FI Infra listado. A gente já tinha alguns produtos FIDICs que são um pouco mais travados, um pouco menos transparentes, e a gente fez um lobby muito forte com a Bolsa e conseguiu ali sair com o primeiro produto listado bem para investidor geral, bem aberto, transparente, e a gente faz esse trabalho com assim, uma equipe muito forte, ótimos analistas há muito tempo. Então, eu acho que essa longevidade e essa experiência que a gente tem no mercado ajudou muito a gente. A gente tem uma carteira muito pulverizada, isso é super importante. Em crédito, você não pode concentrar demais, independente da qualidade de crédito da carteira, porque sempre pode ter alguma coisa e eu brinco, sempre pode ter ali um meteoro bate na sua usina hidrelétrica e você vai ficar sem fluxo de caixa e vai ter que responder aos seus investidores. Então sempre tem o risco de cauda de alguma coisa acontecer, e o único jeito de se prevenir dessas situações é na diversificação. Então a gente sempre preza por segurança de crédito, diversificação
e uma equipe muito ativa em estar procurando os melhores ativos de crédito no mercado. Então, quando o mercado permite boas alocações no mercado, em alocações em mercado secundário, que geralmente acontece em momentos de crise, em momentos de abertura de spread, ali, crise de liquidez, a gente pula um pouco mais para o crédito mais conhecido, aí você vai ter dentro do CPTI emissões de Sabesp, emissões de Petrobras, e à medida que esse mercado vai secando, que é o cenário que a gente tem hoje, a gente vai migrando para posições mais proprietárias, ativos com um pouquinho mais de taxa, um perfil de liquidez um pouco mais baixo, mas é justamente para se proteger do maior risco que a gente vê hoje, que é justamente o risco de liquidez. Então, acho que conseguir surfar esse mercado sem uma pressão de alocação e sem sem ter que comprometer os resultados por estar crescendo rápido demais, eu acho que é o que faz com que a gente consiga entregar esse resultado consistente. Entendi. Você falou um pouco de como está esse mercado hoje, né? Mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais, né? O que você vê hoje de oportunidade para o investidor que está pensando, né, em investir no mercado de infra, que não tem, de repente, ainda um pensamento de por onde começar? Como que vocês avaliam? Olha, hoje a gente tem uma simetria muito grande no mercado, muito grande. A gente tem, no lado do ativo final, que são as debêntures de infra, talvez o momento que a gente... Talvez não, é o momento com o menor spread de crédito da história. Então, se eu pegar a amostra Ambima, que são os papéis mais líquidos, mais conhecidos, em torno de 70% da amostra Ambima negocia abaixo da NTNB de referência. Ou seja, tem spread de crédito negativo. Se você comprar aquilo e swapar para CDI, ele não vai te entregar o CDI. Acho que esse é o ponto importante. E em cima disso, os fundos ainda têm custo. Então, a maior parte da indústria está precificada para não entregar o CDI. A gente, que nem eu falei, tem uma carteira diferenciada, consegue se proteger desse movimento, mas é o fato que a gente tem hoje. Então, quando você aloca num fundo de plataforma, tem uma probabilidade muito grande daquele fundo não te entregar CDI, mas como ele não tem muita volatilidade e é isento, é o que o investidor quer. Então, o investidor está colocando muito dinheiro em fundo de plataforma com uma taxa de retorno mais baixa. E ao mesmo tempo que você tem esse cenário de retorno mais baixo, mas pouca volatilidade, você tem os fundos listados que representam ativos com um pouquinho mais de volatilidade por conta da negociação na bolsa, mas todos eles, sem exceção, estão negociando com desconto. Então as carteiras são muito parecidas, os dois fundos, e um você está comprando com uma taxa de retorno abaixo do CDI e o outro está negociando com desconto, às vezes te entregando 200, 300 pontos, que é 3% sobre o título público de referência, seja algo swapado para CDI, seja em IPCA+. Então, o que eu sugiro, que eu entendo que não é para todo mundo, é alocar onde tem prêmio, que é alocar no ativo listado. Faço uma alocação diversificada. Obviamente eu gostaria que todo mundo comprasse CPTI, mas como eu prego muito diversificação dentro da minha carteira, eu também tenho que pregar diversificação na alocação final do investidor. Então compre uma carteira diversificada no mercado secundário de bons ativos de créditos, de gestoras que você confie, e não aloque 100% do capital hoje. Aloque 50% da posição que você quer ter, e se cair um pouquinho mais, você vai fazendo um preço médio, mas sabendo que, independente da volatilidade, aquela carteira vai entregar o resultado que você contratou. Então, se você contratou e comprou a NTNB mais 3%, ou seja, 3% sobre o título público, independente daquela variação da cota que pode machucar, e eu entendo isso, também sou humano, o dividendo que você vai receber, desde que não haja nenhum problema de crédito extremo na carteira, é aquele. Então, tem que fazer uma gestão ali do psicológico, mas eu acho que é a oportunidade que tem hoje, são nos listados. Entendi. Você falou também do time, né, que está trabalhando há bastante tempo junto, né? Então eu queria te ouvir sobre governança, né? Quais são as boas práticas que a Capitânia adota nesse sentido, né? E qual delas você destacaria como uma principal? Muito boa pergunta. Eu acho que governança é pouco discutido hoje em dia e talvez o maior vilão do crédito seja a falta de governança. Então, quando você fala, vou ir do macro para o micro aqui dentro,
A maior defesa que a gente tem é o nosso comitê de crédito. O comitê de crédito atua junto, em média, há 18 anos. Então, o comitê de crédito que já passou por vários ciclos de crédito, já sentiu na pele, já teve que tomar decisões difíceis em N cenários diferentes e continuou trabalhando junto. Então, tem muita gestora antiga no mercado, mas se você perde a equipe, se a equipe gira muito, você acaba perdendo aquela inteligência que é formada ao longo do tempo. Não tem como. É muito diferente você ter passado pela coisa e você depois ouvir história de algo que aconteceu. Fora do comitê de crédito, que é a equipe mais sênior, é a equipe mais antiga, você tem uma idade média da casa de analista de 11 anos. Ou seja, o comitê de crédito não gira e os analistas também não giram muito. A gente tem, obviamente, um trabalho ali de retenção muito importante. Perdemos, assim, nos últimos 10 anos, perdemos 2 analistas. Realmente, situações bem específicas, nada relevante aqui da equipe. E esse trabalho em conjunto, eu acho que dá para falar que é a maior proteção do investidor. É o que a gente consegue, com ampla experiência, trazer de vários lados. Então, tem um membro de Risk Compliance no comitê, tem um membro de relacionamento com o investidor para passar o perfil do investidor. Você tem o diretor-presidente, você tem membros da equipe de gestão. Então, realmente consegue trazer várias opiniões ali para defender o investidor. Eu acho que, tão importante quanto isso, a gente hoje, e não tem pretensão de ter, não tem uma estrutura interna de receber FIIs por originação. Então, a Capitânia não recebe, nunca recebeu, não vai receber R$1 por nenhuma dívida que é colocada no mercado. Ou seja, se der algum problema em algum ativo dentro da carteira da Capitânia, pode ficar tranquilo que a gente não recebeu nenhum tipo de remuneração para alocar naquele ativo. É crédito. Em algum momento vai ter estresse, vai ter algum ativo que a gente chama de febril, onde se tem uma assembleia, tem algo para resolver, alonga onde tem que alongar, mas o conflito de interesse gerado por uma originação interna, isso a gente não quer ter. Até voltando para o início da nossa conversa, foi parte do motivo pelo qual a gente segregou totalmente o sell side e o buy side no início da fundação da Capitânia. A gente quer ser um buy side purista e muita gente acha que é só pelo conflito de interesse com o investidor, mas na verdade tem um conflito de interesse que ele é menos discutido, que é com outros originadores. Então, se eu tiver uma equipe interna que é remunerada para colocar dívidas, uma boutique de investimento vai ficar com medo de me apresentar um caso de investimento, porque ele vai achar que eu posso roubar o caso dele para remunerar a minha própria equipe. E uma das vantagens que a gente tem na gestão de crédito é ser uma das primeiras casas a ser ligada para qualquer dívida que saia ao mercado. Essa é uma vantagem competitiva que eu não abro mão. Sempre que alguma dívida sai e a gente não foi ligado, eu dou uma bronca no analista, o analista liga na boutique, dá uma bronca porque a gente não foi consultado, porque poder chegar antes, alterar termos e condições, melhorar a estrutura da dívida e garantir o nosso cheque é super importante para a gente. Entendi. E, bom, para fechar essa conversa, eu queria te ouvir sobre os desafios e oportunidades, né, de forma geral, que tem no mercado hoje, né, para o investidor, até considerando todas as verticais que vocês trabalham, né, que vocês atuam, que você citou ao longo dessa conversa. O que vocês enxergam aí para o futuro? O mercado de crédito, ele está vivendo um momento muito bom. Então, o segmento de infraestrutura, realmente, eu acho que é um destaque. Os últimos 2 anos a gente viu um crescimento tanto de AUM das gestoras, quanto de interesse do investidor final, número de emissões, e isso, independente do momento que a gente está agora, isso é extremamente positivo. Então, eu comentei que a gente está no momento, talvez, de baixo prêmio no risco de crédito, mas o crescimento como um todo ele foi muito positivo e ele vai ser muito positivo para os próximos anos. O número de emissões ano passado de debêntures de infra ele foi maior do que qualquer ano de emissões de BNDES. Então você já tem o mercado privado conseguindo suprir, eu não diria que toda a necessidade de infraestrutura do país, porque tem outros gargalos que não o capital, mas eu acho que do lado do capital está bem endereçado.
Eu diria até que faltam ativos hoje, falta dívidas novas surgirem para o mercado crescer um pouco mais saudável, mas vejo esse mercado com muito bons olhos. Eu acho que a Selic a 15, ela traz muitas oportunidades, mas também muitos desafios, né? Do lado do micro da empresa, realmente você tem que tomar muito mais cuidado. São poucas as companhias que conseguem sobreviver a esse nível de juros sem alguma dificuldade extrema, né? Sem ter que cortar um pouco na carne. E do outro lado tem um apetite muito grande do investidor por ativos com baixa vol que entreguem bons retornos. Então o crédito é a bola da vez. A gente tem tentado crescer com qualidade, então a gente tem tentado crescer com prazos de resgate mais longos, com fundos mais equilibrados para o investidor, sem fazer muita loucura. Então, sempre que alguém me pergunta qual que é o capacity do fundo, independente do fundo, eu digo que não é necessariamente o capacity que ele tem que se preocupar, é a velocidade de crescimento que é o mais preocupante. Então, se o fundo crescer 1 milhão por dia, eu posso tocar esse fundo até ele chegar em 50 bi, desde que ele me dê tempo para refazer as alocações, para trabalhar aquele capital e conseguir fazer a gestão sem pressa. Acho que uma palavra importante em crédito é calma. Eu não sei se a palavra é calma ou é falta de pressa, mas geralmente, se fizer as coisas mais rápido do que você deveria em crédito, você está plantando problemas para o futuro. Do nosso lado, é isso, é crescer com qualidade. Então, a gente tem optado por prazos de resgate mais longo, fundos fechados, né, para a gente poder trabalhar como o CPTI. E muitas vezes o investidor vê prazo de resgate mais longo e pensa que é algo punitivo para ele, que pensa que é algo que a gestora está fazendo de sacanagem para amarrar o capital do investidor. E sempre que eu tenho a oportunidade de fazer uma entrevista, eu gosto de falar: o prazo de resgate é a maior linha de defesa para o investidor. Obviamente, você sempre vai querer ter um fundo de LFT para você colocar ali o seu dinheiro e poder resgatar. Esse dinheiro você não pode abrir mão, você tem que ter uma liquidez. Mas quando você pensa em alocar em crédito, crédito não é liquidez. Crédito é um asset class como qualquer outro e ele não é um asset class tão líquido. Então, se você fica num prazo de resgate mais curto, você pode estar armando uma bomba de liquidez para você. Então, é sempre um parênteses que eu gosto de fazer, porque acho que essas oportunidades que a gente tem de falar com o investidor final é um ponto muito relevante para levantar. Entendi. E tem algum ponto de atenção que o investidor também precisa ficar de olho, até pensando um pouco nesse cenário político, econômico, né, um pouco mais, não tão estável, né, agora nesses últimos meses, né, até também teve a questão do tarifaço do Trump, que de fato começou a valer, né, em algumas áreas aí. Pode mudar até essa entrevista ir pro ar, né, porque a gente nunca sabe o que ele vai vir, mas enfim, nesse momento que estamos gravando, você diria que é um ponto de atenção que o investidor tem que ficar, de fato, prestando atenção? Tem algum outro ponto também que vale a pena acompanhar? Olha, essas oscilações macroeconômicas, políticas, esses desdobramentos e até a eleição do ano que vem, que é um ponto relevante, eles são super importantes na hora do investidor tomar a sua decisão. Do lado do crédito, a gente acaba sentindo esses movimentos de forma secundária, geralmente. Então, não é que o tarifaço do Trump vai afetar diretamente a qualidade do meu fundo de investimento, a qualidade do fundo de qualquer outra gestora de crédito. Pode ter alguma situação pontual, alguma empresa que é grande exportadora, mas se o gestor fizer um bom trabalho de diversificação, esses efeitos no micro do nosso mundo de crédito, eles acabam sendo reduzidos. O que acaba acontecendo em um cenário de mudanças macroeconômicas mais sustentado, onde a taxa de juros começa a cair, a inflação começa a cair e a Selic, vamos falar, volta ao patamar de 2 dígitos baixo, ali 10, 11, a atratividade de novas alocações em crédito ela começa a cair. Isso vai gerar uma movimentação do fluxo de caixa, saindo de crédito e indo para ativos de maior risco. Isso sim pode gerar algum tipo de movimento, não por aumento do risco de crédito, que, de novo, não quero minimizar, cada gestor faz sua análise, entende as suas exposições, a gente busca
não está muito exposto a essas mudanças de ciclo, então não é bem por aí que a gente está preocupado. A gente está mais preocupado no médio prazo na mudança de atratividade da renda fixa para o investidor final. Então esse giro do passivo que acaba levando a um giro do ativo pode trazer algum tipo de marcação, mas é puramente liquidez. Então é mais ou menos aquela conversa que eu tive quando eu falei dos listados, compra porque está descontado e o retorno vem. Você pode ter um MTN na sua posição de fundo de crédito, mas não é que aquele é uma marcação que você perdeu aquele dinheiro e já era. Se você carregar aquele fundo, a implicação é você perde um pouco de dinheiro hoje, mas o seu retorno ao longo do tempo aumenta. Entendi. Perfeito. Christopher, queria te agradecer pela conversa e pela disponibilidade aqui em topar conversar com a gente. Muito obrigada. Obrigado, Jamile. Obrigado de novo, Infomoney. A gente ficou muito feliz e vamos buscar esse prêmio nesse ano também. Estou torcendo aí para conseguir entregar um bom resultado, trabalhando bastante. Tá certo, muito obrigada. Valeu.